A dissolução de sociedades simples pode ser definida como uma decisão que põe fim às atividades empresariais. E existem duas formas de dissolução, sendo elas extrajudicial e judicial. A extinção é entendida como um processo de término da personalidade jurídica da sociedade empresária, sendo o ato que desencadeia ou que desvincula da sociedade um dos sócios. A regulamentação principal do tema está no Código Civil, na seção 6, cujo título é da dissolução, que vai dos artigos 1033 ao 1038. Neles, o Código discorre sobre as razões pelas quais as sociedades serão dissolvidas, sendo elas extrajudiciais ou judiciais. Quais são os papéis dos administradores quando ocorrer a dissolução e o que ocorrerá caso não tenha sido designado no contrato social quem será o liquidante. Um dos aspectos polêmicos é a resolução da sociedade, que ocorrerá a um sócio em três hipóteses: morte do sócio, exercício de direito de recesso ou pela exclusão do sócio. A construção da ação de dissolução parcial é doutrinária e jurisprudencial, posto que até o advento do novo CPC, os dispositivos do Código Civil eram poucos. Recentemente, o novo Código de Processo Civil trouxe luz sobre o procedimento, positivando em boa medida tudo aquilo que a jurisprudência dos últimos anos havia consolidado. Assim, fica claro que a ação de dissolução parcial é o procedimento judicial para dar concretude ao tema material da resolução da sociedade em relação a um sócio. A resolução dá o direito de retirada do sócio, a exclusão judicial de sócio a ser proposta pela sociedade e os casos de falecimento de sócio. Essa deve ser proposta pelo espólio, pelos sucessores ou mesmo pela sociedade, no caso dos demais sócios não admitirem a entrada dos herdeiros do falecido. Em qualquer destes casos, a cota deve ser liquidada, salvo dicção diversa do contrato social, com base em apuração da situação patrimonial verificada em balanço patrimonial especial. Em relação ao histórico, diferentemente do Código de Processo Civil de 39, o novo CPC trata da dissolução parcial e não da dissolução total da sociedade. Isso porque até a entrada em vigor do Código Civil em 2002, existia apenas a hipótese da dissolução total da sociedade, com a sua consequente liquidação e extinção. Isso porque na vigência do Código Comercial de 1850 e do Código Civil de 17, prevalecia a teoria contratualista, a qual priorizava a vontade dos sócios sobre o interesse institucional da atividade econômica desenvolvida pela sociedade. Posteriormente, o princípio da preservação da empresa foi sendo prestigiado pela sociedade, ao ponto de ser visto como um instrumento jurídico que viabiliza a própria atividade econômica da empresa. A partir daí, os tribunais passaram a entender que um ou alguns sócios ou acionistas não poderiam impor sua vontade de dissolver a sociedade sobre a vontade contrária de demais sócios ou acionistas. E ao invés de ocorrer a dissolução, havia a retirada do sócio postulante com a apuração de seus haveres. Assim, para que houvesse a preservação da empresa e de sua função social, a dissolução parcial foi sendo aceita pela doutrina e jurisprudência para que não haja dissolução e liquidação da sociedade, quando ocorre a quebra do affectio societatis, possibilitando aos sócios a resolução da sociedade em relação a um ou alguns sócios, desfazendo-se os respectivos vínculos. Em relação à doutrina, o princípio da preservação da empresa atualmente é um dos pilares do direito empresarial, no que diz respeito à dissolução da sociedade. Antes do Código Civil atual, a doutrina e a jurisprudência criaram um instituto até então ignorado pelo legislador, a dissolução parcial da sociedade. Quando os conflitos entre os sócios ou entre eles e os sucessores de um deles impossibilita a preservação dos laços contratuais, deve-se tentar a compatibilização entre o fim destes laços e a continuidade da sociedade empresária, ou pelo menos da empresa explorada. A dissolução, assim, não será da pessoa jurídica propriamente, mas dos vínculos contratuais que a originaram. Se houver dissolução de apenas parte destes vínculos, permanecendo a sociedade por força dos demais não dissolvidos, estará diante da dissolução parcial. Se, ao contrário, dissolverem-se todos os vínculos contratuais e por isso a sociedade deixar de existir, então será o caso de dissolução total. No Código Civil, a dissolução parcial é chamada de resolução da sociedade em relação a um sócio. Mas este não é o único critério para a classificação da dissolução. Além dele, distingue-se a dissolução em judicial ou extrajudicial, de acordo com a sua natureza. Se a dissolução ocorreu por deliberação dos sócios registrada em ata de estrado na extensão total ou alteração contratual na extensão parcial,
será a hipótese de dissolução extrajudicial. Já se ela se operou por sentença, será dissolução judicial. Em relação à jurisprudência, na questão inerente à vara civil, por se tratar de atividade não empresarial, na dissolução parcial ou total das sociedades civis, se é analisado e apurado alguns pontos muito importantes no caso da saída espontânea ou decidida pelos sócios, como a apuração de haveres, verificação se a cláusula contratual é ilegal e abusiva em relação à participação dos sócios, e por isso a saída. Verifica-se também as atas de reunião juntadas para se analisar melhor o balanço especial a ser oportunamente levantado. No caso de morte, há a apuração dos haveres e o consequente pagamento em favor do espólio. Todavia, a lei deixou aberta a possibilidade dos sócios, no momento da constituição de uma sociedade ou durante a sua existência, poderem acordar uma outra solução no caso de morte de um dos sócios, limitando a decisão do juiz apenas para a verificação da validade contratual processual.